Pessoal, meu nome é Lígia e hoje eu vou falar um pouco dos dois processos fundamentais para a vida na Terra, que é a fotossíntese e a respiração celular. Esses dois processos eles estão diretamente ligados e é como se fossem um vai e vem da energia entre as plantas, os animais e o ambiente. A fotossíntese ela é o processo pelo qual as plantas, algas e algumas bactérias elas produzem o próprio alimento usando a luz do sol. Então, ela acontece principalmente nas folhas, mais especificamente dentro dos cloroplastos, que contém a clorofila, que é o pigmento verde, e ele é responsável pela captura da luz solar. De forma resumida, a fotossíntese ela transforma o gás carbônico e a água em glicose, que é 6 carbonos, 12 hidrogênios e 6 oxigênios. E usando a energia da luz do sol. E aí a gente tem duas fases, a fase clara, que acontece no tilacoides dos cloroplastos e ela precisa de luz. Então, nessa fase, a energia do sol ele quebra as moléculas de água que vão liberar oxigênio e vão formar ATP e NADPH, que são fontes de energia para a próxima etapa. Tem a fase escura, que é o ciclo de Calvin, e ele acontece no estroma dos cloroplastos e não depende diretamente da luz. Então, esse gás carbônico ele é usado para formar a glicose, com a ajuda do ATP e do NADPH, que eles são produzidos antes. Então, dizendo um pouco mais, a fotossíntese ela é essencial para a gente gerar o oxigênio que a gente respira e também manter o equilíbrio de energia na natureza. E sem a fotossíntese, praticamente, nenhum ser vivo existiria. Eu trouxe também umas curiosidades sobre a fotossíntese, que as plantas elas não fazem fotossíntese à noite, principalmente porque não tem luz do sol para isso. Então, à noite elas respiram como nós, e mesmo o petróleo, o carvão e o gás natural, hoje em dia eles são isso, mas vieram de organismos que há milhões de anos usaram energia solar captada pela fotossíntese. E também que as plantas absorvem gás carbônico e liberam oxigênio, que elas ajudam a reduzir o aquecimento global. Agora, enquanto as plantas produzem glicose na fotossíntese, todos os seres vivos, inclusive as plantas, elas fazem respiração solar para obter energia a partir dessa glicose. E a respiração solar, ela é o processo em que a glicose ela é quebrada, para liberar essa energia que ela é armazenada lá na forma de ATP, que é a moeda energética da célula. Pela glicose, ela acontece no citoplasma, ela é quebrada em duas moléculas de ácido pirúvico que geram um pouco de energia. E o ciclo de Krebs ele ocorre na mitocôndria, ele é um piruvato transformado e ele libera CO2 e elétrons ricos em energia. A cadeia respiratória ela é a fase final. Ela também acontece na mitocôndria e é nela que entra oxigênio e produz a maior parte de ATP. Então, esses dois processos eles são opostos e eles são complementares também. A fotossíntese ele usa CO2 e libera O2, enquanto a respiração usa O2 e libera CO2. É como um ciclo que um produz o outro e o outro utiliza. Graças a esse equilíbrio, a vida ela se mantém na Terra e as plantas também produzem energia e oxigênio. E os seres vivos consomem isso e devolvem gás carbônico para o ciclo continuar. Agora falando um pouquinho sobre a respiração celular, todas as células vivas elas fazem respiração celular. E até das plantas, elas também precisam de energia para crescer e viver. Esse processo ele acontece em uma organela chamada mitocôndria, conhecida como a usina de energia da célula. Também durante a respiração, a energia ela é liberada na forma de ATP, que funciona como uma moeda de energia, como eu já tinha falado antes. E ela é usada em todas as reações do nosso corpo. Então, mesmo quando a gente dorme, nossas células elas continuam respirando, e por isso o corpo nosso a gente nunca para de produzir energia. Então, para falar um pouquinho, a fotossíntese, as plantas usam a luz do sol e o gás carbônico do ar e a água, H2O, do solo, para produzir alimento, que é a glicose. Então, durante esse processo, elas liberam oxigênio, O2, para o ambiente. E isso acontece nas folhas, dentro dos cloroplastos, onde há uma clorofila, que é o pigmento verde, que captura essa luz. Já a respiração celular, ela é o processo em que as células das plantas e animais e outros seres também que usam a glicose e o oxigênio para produzir essa energia. E como resultado, elas liberam
eles liberam gás carbônico, né, e água, H2O, e esse processo ocorre nas mitocôndrias. Então é isso, eu espero que tenham gostado dessa explicação sobre a fotossíntese e a respiração celular. São processos incríveis, né, que eles mostram como a natureza ela é equilibrada e interligada também. E é isso, obrigada!